Pronto, acho que podemos passar agora ao nosso jogo. Aí temos um jogo. Temos e bateria temos no computador. Pronto. Eu vou passar, vamos passar aqui quatro jogos. Vou pedir ao Duarte puxar Quatro pela jogos é memória. muito tempo, pá, 90 minutos cada um. Não, aqui um trechozinho e pôr a Foram buscar o Jardel, não me digam. Não. Pôr a memória do Duarte à prova, portanto, para ver o que é que se lembra de detalhes desse jogo, quando foi, portanto, Vamos a isso. Vamos, pronto, começamos por este. Portanto, este é o primeiro momento. Recorda-se deste jogo? Recordo-me. Um grande jogo. Grande jogo, 4-4, 4-3? 4-3. Após prolongamento. Este foi um dos melhores jogos que eu fiz em termos técnicos, naquela que é a minha... Reparem, não é percepção exterior, já lá vamos. Naquela que é a minha ideia de arbitragem, acompanhamento dos lances, condição física, contacto com os colegas, gestão de relações, dureza quando era suposto ser duro, diplomacia, e depois tenho 1 ou 2 erros de penaltis. Lá está, que também o VAR ajudava muito se fosse possível. Lembro-me bem deste jogo, foi um jogo de Taça Portugal, que teve prolongamento. Exato. Um jogo muito intenso, então o presidente do Sporting muito chateado no final do jogo e tal, em que de facto, e aqui anunciou-vos os benfiquistas a falar do Jardel, é engraçado, a memória seletiva abafou a voz dos benfiquistas, porque há 1 ou 2 penaltis a favor do Sporting, que o árbitro, muito incompetente nessas decisões, não marcou. E jogo que é uma mão do André Almeida, num lance em que vocês vão ver, e este também fazemos exercícios, não sei se o tem aí. Não tem? Temos o vídeo. Aqui é um lance em que ele está, a bola é cortada com a mão entre ele e a linha de baliza. E o árbitro está aqui, portanto é humanamente impossível ver-se aquilo. Eu não vi rigorosamente nada. E quem está em campo percebe isto, quem estava ao pé de mim também não viu. Agora, com VAR, lá está, é daquelas que é descarada. Claro. E depois uma entrada ali também a pé juntos, que me pareceu, ou um pé em risco, uma coisa do género, também me pareceu faltosa. Pá, mas o jogo, se não fosse isso, tinha-me corrido muito bem. Mas pronto, como correu assim e o Sporting perde o jogo, o árbitro teve influência no resultado. Tão negativo. Mas é um grande jogo. É um grande jogo. E tive bolas logo no início, fantásticos. Jogo de taça. Vamos passar ao próximo. Um jogo de grande memória. E este? Recorda-se? Isto é a final da Taça Portugal. Exatamente. Porto Vitória. Porto Vitória 2006. É verdade. Uma boa memória também. Olha, o Porto ofereceu uma camisola muito bonita, e o Vitória também, dentro de uma espécie de garrafa em veludo, em que se abre, parece uma garrafa, mas dentro era uma camisola que estava num canudo embrulhada com o meu nome e a dizer final da Taça Portugal. Uma coisa muito engraçada para pôr na estante, como lá está, e uma memória muito interessante. O Porto ganhou 1-0. Exatamente. E o Pepe jogou nesse jogo já, portanto vejam os anos que isto já tem. É verdade. Antes de começar a sua viagem pelo mundo. 2006. É verdade. Vamos ao próximo. Este daqui. Isto é... Este é curtinho. O Udinese Liverpool, será? Não, é um outro grande jogo que fez. O Udinese? Não. Não, este Udinese é Liverpool, é Vitória de Liverpool e Itália. Certo. Este é outro. Mas vamos para outra vez. Para ver ali os capitães. Acho que pelos capitães chega lá. O capitão da esquerda não está com o equipamento normal. Está aqui. Isto é o Inter de Milão, isto é o Partizan Belgrado Inter de Milão. É verdade. É verdade. Isto foi o cartão amarelo mais rápido que eu tive numa competição europeia, 7 segundos. 7 segundos? Alguém que atendeu virar lá o craque do Inter, que eu não me recordo na altura, fantástico também, que estava à frente. Milito, sim. E pá, mas aquela entrada tipo do género, nós vamos já marcar a posição. Pá, é um daqueles porradões, se tivesse o início do jogo, tinham visto. 7, 8 segundos por aí. E um árbitro tem feito bolas, vou já dar um amarelo, vou já baixar a minha fasquia, não é? Portanto, mas é daqueles que não há... A regra no central é que tem que dar primeiro lance. Ele aceitou, do género, não, eu vinha já para isto, portanto, eles verem já qualquer coisa. Estamos a falar em Belgrado. Olha, uma história curiosa sobre Belgrado, depois posso-vos contar em relação a este jogo. Força. É já? É já. Pronto, este jogo, não sei se é sempre assim, agora, na altura era assim em jogos internacionais, o balneário dos Arcos é muito longe do relevado, estamos a falar para uns 150 metros. E o túnel que faz o acesso do balneário é mesmo, esse sim é um túnel, parece um túnel daqueles que vamos para o metro muito pequeninos, não é? Quase agachados, em que mal cabíamos 3 ou 4 nesse túnel, e tanto era plastificado com acrílico e vedado em cima, mas com os adeptos, os inchas, digamos assim, do Partizan aos socos. E portanto, e os polícias atrás com cães, atrás e à frente, para ver se ninguém conseguia furar aquele acrílico. Então, é um ambiente de intimidação surreal, deliberado, que a UEFA não se conseguia impor pelos vídeos porque permitia.
E então nós passámos aqueles 150 metros antes do jogo começar, ao intervalo, entrar e voltar a sair para o intervalo, e no final do jogo, e eles perdem, acho que o Inter ganha 1-0 esse jogo. É um ambiente de pressão, com foguetes, com petardos, com tipos completamente animalescos, malta daquelas claques radicais, extremistas, a fazer uma pressão surreal. Pá. Eu nunca mais me esqueci disto, vejam bem. Tínhamos já preparado também para isto, lá está. Já tinha lido alguns na minha preparação que isto eram adeptos difíceis, mas esta não pensei eu. Outra que me surpreendeu, chegámos ao estádio 2 horas e meia antes, com escolta, e 2 horas e meia antes já estava tudo parado na cidade, o estádio estava completamente cheio, e o ambiente à volta do estádio completamente louco. Portanto, aquilo é à séria. Não é aquela coisa do estádio ir enchendo devagarinho, o estádio estava cheio, as imediações, não é? Eles depois abriram as portas mais tarde, mas já não se conseguia passar com o carro. Portanto, já era o carro dos abanões. Foi o ambiente mais hostil que apanhou? Não, mas foi um dos mais hostis. Apanhei muitos deste género. Qual foi o mais... Fiz uma vez um jogo a quarto árbitro. Veja bem o tempo, com o quarto árbitro do Vítor Pereira. E que foi um Atlético Madrid, penso eu, Real Madrid, para uma competição europeia. Portanto, estão a ver o estilo, não é? Duas equipas, um derby europeu. Pá, e foi um jogo, inclusive, que esfaquearam um adepto do Atlético Madrid até à morte, ou uma coisa do género, foi marcada por uma coisa dessas. E o ambiente estava muito hostil também. Apanhei vários deste género, assim, com jogos destes, a nível europeu, com uma alta mais efervescente, às vezes nem tanto o número de adeptos, mas a forma como eles se posicionavam, muito agressiva, muito... Pá, fez um jogo de sub-19, campeonato, um torneio de apuramento para sub-19, nós ficámos uma semana todos no mesmo hotel, árbitros e equipas, e fiz Azerbaijão-Arménia. Durinho. Não, vocês sabem aquele problema do enclave, do Nagorno-Karabakh, não é? Os gajos têm aquele problema político que há muitos anos. E então estavam 150 pessoas de um lado do outro, dos dois países. O jogo foi interrompido a meio, porque eles começaram à pancadaria todos, envolveu os jogadores. O jogo foi interrompido pela UEFA, portanto estava lá o delegado da UEFA, mesmo sendo sub-19 era um jogo oficial, não é? Voltamos para o hotel e depois esses adeptos que não foram detidos foram para o hotel partir aquilo tudo. Partiram as montras todas do hotel, os vidros, foi uma coisa surreal. E portanto... Uma de 53.427 histórias que eu podia contar. Tem mais ou não? Temos mais um para terminar aqui o jogo. Este aqui também é... Há pouco falou em jogos do título. E eu também tinha aqui um framezinho interessante que é este. Um cheirinho. O Pedro Emanuel dá-lhe ali um cheirinho. Este é o Boa Vista Aves, o Boa Vista é campeão neste jogo. Sim. E ganha 3-0, penso eu. Exatamente. E é um jogo que correu bem, enfim, mas sobretudo era um jogo já quase de festa para o Boa Vista. Mas estava muito nervoso quando eu cheguei. Entro no túnel na garagem deste jogo, também 2 horas antes, e o Major Valentim Loureiro traz uma esposa e diz-me assim: esta senhora pode ter um infarto se você se portar mal hoje, veja bem. E claro, eu com a minha diplomacia toda disse: pá, não há de ser por mim que há de ter um infarto, mas vamos esperar que não tenha e está tudo bem, não sei o quê. Aquelas brincadeiras, mas sim. A cheirar o ambiente, não é? Claro. Era um personagem, mas era uma pessoa deliciosa sob o ponto de vista pessoal. De resto era um personagem, sim, um personagem do futebol, dos estágios da velha guarda. No trato pessoal era uma coisa fantástica e muitíssimo bem humorado. Era impossível não rir ao pé daquele homem, no sentido em que ele tinha sempre aquela resposta, e chegou a ser presidente da Liga, portanto foi o meu presidente da Liga por muitos anos, quando a arbitragem estava na Liga, e um tipo fantástico para as negociações, para queríamos mais prémios de jogo. Eu lembro que não tínhamos fatos, deu-nos os fatos para os árbitros, não tínhamos frio no inverno, tínhamos de ter um casaco, ofereceu não, arranjou patrocínio para os árbitros todos terem enquanto presidente da Liga. Portanto, um tipo que marcou muita mudança na nossa profissionalização. Atenção, não é como presidente do Boa Vista, como presidente da Liga, não é? E há uma mudança, inclusive arranjou os estádios relevados para fazermos treinos, treinarmos à volta dos estádios. Ele ajuda muito a dar um passo importante na nossa modernização e teve esse mérito. Mas fatidicamente ligado àquilo que falámos há pouco das curtas. É esse processo, sim. Como tantos outros dirigentes daquela altura. Sim. E sei que nesse jogo também estava a trabalhar cerca de... Foi um jogo horrível, era um amador puro, atrasei-me para o jogo por causa do trânsito e tive que ir de batedores pela Rábida fora para chegar ao jogo muito pouco tempo antes do jogo começar. Vejam bem que o preço do amadorismo, em que os jogadores envolvidos estavam em estágio, desde a véspera, e o árbitro, na altura, atenção, agora já não é assim, na altura acabava o trabalho, porque o patrão não deu o dia, porque o trabalho era privado, não era do Estado, e mesmo assim consegui sair mais cedo, e fui para cima a correr com a minha equipa, que também esteve a trabalhar, e apanhei a trânsito, me fartei, e cheguei ao estádio meia hora antes de começar. Qual é a cabeça de uma pessoa que vai dirigir o jogo do título, arbitrar um jogo nestas condições de stress? Claro. Eram outros tempos.
E antes de terminar aqui a nossa rubrica Lotaria de Penalti, eu trago aqui umas curiosidades e até em jeito de pergunta, mas calculo que seja difícil, mas estive aqui a recolher umas estatísticas da sua carreira. Gostava de saber se sabe quem foram as equipas que mais arbitrou. Não. Até nós vamos revelar aqui. Há umas pistas. Não, queres pistas? Não, é assim, basta vamos dizer. a isso. Sporting e Braga fez 32 jogos. De cada? Sim. Do Sporting 32? Que gente. Mais amarelos mostrados. Sporting? Braga. 90 amarelos. Eu agora fui para as equipas que tinha aplicado mais. É isso, É que já é uma questão estatística, pois. Pois, e eu então agora trago aqui que é a sua equipa que menos fiz. Não, a equipa que mais jogos apitou sem mostrar um cartão vermelho. Ou seja, a equipa ali mais vermelho direto. Foi Covilhã. 19 jogos, 0 vermelhos. Olha que giro. Os Ares da Serra fizeram bem. É exato. E então quer dizer também e a gente boa, os senhores da Serra também eram calminhos, portaram-se bem. Olha, era outro sítio onde também tinha jogadores muito bons em termos de comportamento. Outro bons exemplos. Eles não moram apenas nos clubes grandes e das primeiras categorias. Há muita malta com muito nível mesmo, nesses clubes, e na Covilhã apanha vários. A equipa mais azarada sob a sua... Azarada logo derrotas. Com mais derrotas. Mais derrotas? Mais derrotas. Não sei. É o Setúbal. 12 derrotas em 26 jogos. Assim, mas lá, não chegou a 50%. E o Helder continua a ser simpático. A equipa que mais apitou sem marcar um penalti a favor. Marítimo Rio Ave, 21 jogos. Muito bem. Onde é que foi buscar essas estatísticas? Ao 0-0? O Transfermarkt. Transfermarkt tem muito interessante neste tipo de estatísticas. Não, eu conheço o Transfermarkt, mas nunca aprofundei esse nível. Sou perfil antes de ter lá estas coisas. Mais vermelhos diretos. Ao Guimarães e Boa Vista, 4 vermelhos. Era atrevido. E pronto, era estas estatísticas. Muito bem, obrigado. Isso foi interessante. Depois estás a mandar isso, está bem? Sim, mandamos o... Não fazia ideia que tinha arbitrado mais vezes o Sporting e o Braga, engraçado. 32 jogos, cada um. Muito bem. Pronto, vamos passar então aqui a uma parte final onde vamos falar aqui um bocadinho da parte técnica e pegando até no kick-off, que é algo que nós todos somos fãs há bastantes anos e damos parabéns. E até muitas vezes ao início do ano, quando há uma terceira lei, gosto sempre de ouvir o Bart a explicar, exatamente. E eu começava por uma questão, portanto, que é, e tendo em conta que houve um jogo grande ontem, saber que o árbitro neste tipo de jogos tem um papel muito importante, porque, e como já tínhamos falado, os jogadores é um jogo muito importante para eles, é um jogo de tensão. E portanto há que saber gerir as emoções. Portanto, qual é a melhor forma de um árbitro em termos disciplinares de abordar um jogo deste, sendo que cada jogo é um jogo, mas, e digo isto porque muitas vezes, eu não sei se isto é certo e errado, porque o Duarte há de me conseguir explicar, mas muitas vezes a minha sensação é que às vezes basta começar a amarelar muito cedo para o jogo descambar um bocadinho. O problema é quando o amarelo tem que sair cedo. Sim. E quando não há gestão possível. E nós, quando falamos em gestão, as pessoas levam a mal. Parece que ele é que escolhe. Não, a gestão é o lance permite uma interpretação de sim ou não e a resposta é não. Ou seja, vamos sempre por baixo. É uma regra dos árbitros, seja no pontapé de penalti. Tens dúvidas, não marcas. Seja no amarelo para vermelho, é amarelo. No não para cartão, para amarelo, é não cartão. Agora, não há abordagens perfeitas, porque depois depende daquilo que o jogo nos oferecer. Naquilo que eu gostava de fazer, era, dentro daquilo que o jogo me permitisse, ter uma abordagem positiva, pedagógica e de comunicação constante, com a minha equipa e com eles. E percebendo logo, em função do início do jogo, onde é que eu tinha mais focos de preocupação. Em termos de onde é que a bola está mais, quem são os jogadores mais chatos, como é que está a começar a correr, quem é que está a começar a dominar. Sabendo que, por exemplo, quando há um golo, há uma equipa que fica muito mais relaxada, há outra que fica muito mais frustrada. Isto altera emoções, até do próprio banco técnico, até da equipa, dos adeptos, se for a equipa da casa a perder. E eu vou estar preparado para uma mudança de predisposição emocional que vai, obviamente, resvalar para uma atitude mais dura em campo, para uma maior intolerância para a decisão. E isto é preciso ler isto tudo. Por isso, às vezes digo que os árbitros mais jovens, se calhar, não aprenderam ainda, e vão aprender com o tempo, que eu também aprendi com o tempo, a ter este tipo de sensibilidade do jogo. E depois também ajuda muito ter conhecimento tático do jogo. Eu tenho que perceber que quando um jogador está a levar a bola para a direita, se ele é mesmo craque, ele de certeza que vai cruzar. Portanto, já tenho que estar a olhar para a bola, onde a bola vai cair, e não para o trajeto da bola, porque entretanto já há alguma agressão cá em baixo, naquele casalinho que está ali agarrado e eu não vi. Ou um agarrado numa camisola e quando eu olho, já o jogador no chão. E, portanto, antecipação constante, prevenção, nunca reação, e costumo dizer andar à frente do jogo e não atrás do jogo. E essas táticas costumam funcionar. Agora, quando eles não querem ajudar. Claro. E quando é que eles não querem ajudar? Quando estão com uma atitude sistemática de conflitos entre eles, por exemplo, às vezes nem é com o árbitro.
Já repararam? Provocações no primeiro minuto, espicaçados, aquelas rodinhas, aqueles meinhos todos, em que tem que haver um cartão pelo menos, que é para o árbitro não dizer que passou por aquilo. Claro. Tivemos todos um minuto com o jogo parado e agora não acontece nada, tem que haver uma sanção. Claro. O que começou, o que foi mais ativo, ou se calhar um para cada lado para equilibrar isto nos mais ativos. Pá, e é muito ingrato para um árbitro quando tem um jogo em que eles não querem jogar a bola. Em que damos uma vantagem e ele fica caído no chão porque não quer, porque quer a falta. E a falta vai parar o jogo, vai atrasar o jogo. E, portanto, às vezes também depende deles, não é? Mas em função daquilo que é uma perspectiva, eu diria que a perspectiva pedagógica e didática é sempre mais importante e mais acertada do que uma mais impositiva e menos tolerante. E falei aqui de critério e falando um bocado do intervalo, porque fala-se muito que o intervalo é um descanso, mas também quebra o ritmo do jogo e também quebra o ritmo do árbitro. Até porque, ou seja, estamos uma primeira parte, corre, o árbitro assume um determinado critério, consoante o jogo. De que forma o intervalo prejudica ou beneficia ou interfere? O intervalo neste... não interfere muito. O intervalo é um momento de pausa para refrescar, mas não é um momento de pausa... É de pausa física e para refrescar, mas não é de pausa mental. O árbitro continua sempre a falar com os colegas. Discussão. Como é que é a discussão em intervalo? Discute o que aconteceu, o que é que não aconteceu, como é que viste aquele lance, pá, que achas que eu estive bem. Eu para mim é penalti, mas tu é que sabes, o que é que tu achaste? Olha, pá, tens de ter cuidado que o número 4 está sempre a fazer isto ao número 7, ou então está sempre a chatear, não reparaste que o número 3 já fez 4 faltas, cuidado, se ele fizer mais uma, dás-lhe cartão, mesmo que não seja por causa da falta em si, mas é pela persistência. Pá, e é disso que se fala, estamos sempre ativos mentalmente. E depois começamos logo no balneário, mal entramos 3, 4, 5 minutos depois do descanso, ir à casa de banho, o que quer que seja, repor o gel, lavar a cara, voltar a ter respirar fundo e beber água, começamos logo a ativar fisicamente, que é para não entrarmos parados, para começarmos, como o jogador faz no balneário deles, portanto, é um momento que para o árbitro passa a correr. Eu assim que entro no balneário, depois tem o delegado da Liga a dizer está na hora, é 1 minuto para mim. Na televisão demora uma eternidade o intervalo do jogo, não é? Porque reparem, o árbitro sai do terreno de jogo, já está a publicidade na televisão, chega ao balneário, leva com os índios todos quando está a correr mal, ou conversa, ou sempre alguém que pede uma... Mas como é que foi aquele lance? E está aquelas explicações mais didáticas e tal. Entra no balneário, bebe água, não bebe água, descansa, lava a cara, está na hora. Volta para lá, devagarinho, já está na hora de começar o jogo. Agora, não acho que quebre rigorosamente nada. O que há muitas vezes uma tendência que as pessoas acham que é uma incoerência, de haver mais cartões na segunda parte. A primeira parte não deu cartões nenhuns, agora é só cartões. É que muitas vezes o jogador também está mais cansado. Eles estão muito mais cansados, logo mais propenso ao contacto. Mas será gerir o jogo, ou seja, dar um cartão ao minuto 5 é diferente de dar um cartão ao minuto e não é só isso, e está-se a aproximar o momento do resultado em que se houver alguém atrás, há mais dureza, há mais impetuosidade. E há mais perda de tempo, há mais perda de tempo. Exatamente. Começam a perder mais tempo, não é na primeira parte, raramente é. E, portanto, é normal que isso aconteça. E quem sabe ler o jogo percebe isso. Ainda que tenham indicações para não pegar no telemóvel e não ver televisão no intervalo, sempre manteve essa opção para não perceber que cometeu um erro, por exemplo? Eu mantive essa opção, mas violei algumas vezes. Atenção. Essa era a minha regra, não era uma regra exato. Sem exceções. Porque havia jogos em que eu estava de tal forma indeciso em relação não na altura que tomei a decisão, mas face às reações posteriores do público, dos jogadores, até dos meus colegas, olha, pá, que eu acho que se calhar precipitaste, não sei o quê, que eu tinha mesmo que saber. E se eu soubesse, eu entendia que não me afetava a segunda parte. Portanto, tinha essa experiência suficiente para dizer, ok, isto motiva-me agora a não falhar mais, porque um erro é melhor que 2. Portanto, vamos ficar por aqui em termos de erros, não é? Acho que há malta que pode levar isso num sentido negativo, e essa não deve olhar para a televisão, se estiver a dar o resumo, ouvir a rádio com relatos, ou sobretudo olhar para o telemóvel, que há sempre um amigo muito sincero que diz, pá, já fizeste asneira. Era um penal, até mandou os vídeos e tudo. E portanto, eu acho que o mais sensato era fazer a tal regra, era não consultar nada, falar apenas com a equipa. Até porque estamos em trabalho, portanto vamos esquecer as tecnologias todas. Eles punham lá a televisão e punham lá os resumos de propósito e diziam cá fora logo, já vimos a televisão, é claríssimo o penalti, como é que é possível, Sr. Duarte, é impossível. Era claríssimo o penalti, e às vezes era bluff. E bluff que eles faziam para tentar condicionar. E, portanto, nós aprendemos a lidar com isso tudo. São os malandros. São os bons malandros. Eu tinha aqui uma pergunta, vou fazer duas, mas se puder responder às duas melhor, os colegas vão me desculpar. Não desculpa. Já sabe. Uma sobre regras de jogo. Ou seja, fala-se muito agora com o VAR das linhas e está fora de jogo 2 centímetros, mas calçasse o 43 em vez de 45 já estava em jogo, aquelas brincadeiras que normalmente se dizem. E tem surgido também muita conversa da tolerância, dos 10 centímetros de tolerância, dos 5 centímetros, ou seja, abaixo de 10 centímetros não se marca, acima já se marca, ou 5 centímetros ou 20 centímetros. Acha que isso era positivo ou acha que só ia gerar mais, ou seja, por se eu em 11 centímetros com uma tolerância de 10, mas 10 centímetros e deu 11. Já deu a resposta a uma pergunta, só me deixa uma pergunta. É que exatamente isso, essa questão, quem pensa nessas ideias está bem intencionado, mas não pensou mais tolerância, não é?
Se não, se não são 10 centímetros, se estiver fora de jogo por 9 ou por 11, a polémica é exatamente igual, é 1 centímetro. Ou 2, ou 3, conforme. Portanto, se for 20 centímetros, se estiver 21 ou 19 é igual. Ou seja, não é assim que se resolve o problema. Há uma coisa que as pessoas têm que perceber. O problema aqui, se houver um problema, está na lei. A lei diz, se estiver adiantado, está fora de jogo. E agora também há aquela regra de só o tentar o corpo todo, aquela proposta de... Essa já faz mais sentido, se calhar, mas também vai criar o mesmo problema. Se houver 1 centímetro de interseção entre os dois corpos... Se houver aquele bocadinho da bota que está para trás... do calcanhar com a ponta do pé do outro, não é? Epá, vai ser 1 centímetro. Claro. E se calhar não é verdade, como é que é possível? E portanto vamos cair no mesmo. A lei diz, se está adiantado em relação ao penúltimo defesa, o penúltimo, geralmente o último é guarda-redes, está fora de jogo. E nós sabemos que adiantado pode ser 1 milímetro. É adiantado. E, portanto, enquanto a letra da lei não mudar, a tecnologia está a ser escrupulosa. Outra coisa em relação à linha. A linha é automática. Pá, esqueçam lá aquela ideia da linha cortar jogadores. Isso não existe. A linha é colocada ao nível do solo. E é o jogador que está sobre a linha. E dá a percepção que está a ser cortado em função do ângulo da imagem. O que é que acontece? Há 3 pontos que são fixados manualmente. E esse sim é manual. O momento do passe... Portanto, ele pega nos frames, como nós fazemos quando estamos a ver um telemóvel e com o cilindro para trás, é mais ou menos igual. Queremos parar num momento qualquer do vídeo do lance, não é? Eles fazem exatamente aquilo no momento do passe, que é o início do passe. Assim que o pé toca na bola, se a imagem for boa, e há imagens cuja filmagem e transmissão não ajudam tanto, depende dos estádios e depende do número de câmaras, eles param no momento do passe. Ok, fazem uma bolinha. Agora vamos ver o ponto mais adiantado dos 2 jogadores, do defesa e do avançado em questão. Que já sabem que os braços não contam, portanto pode ser a cabeça, pode ser o ombro, sim, ou o pé, ou o joelho, o que é que seja. E fazem o mesmo sistema dos frames. Vão ali devagarinho, deve ser aqui. Claro que isso é falível, até porque a qualidade, a definição que eles recebem na cidade do futebol não é o melhor que há. Sim, não é 4 capas. Não é 4 capas. E, portanto, é possível em função de um sinal que está a ser retransmitido, não é? Como nós em casa faríamos. Portanto, eles fazem aquilo o melhor que podem e têm uma indicação que me parece muito, muito boa para efeitos de sensibilidade e o que faz, muitas vezes, aumentar o tempo de espera em campo, que é, se der abaixo de 5, 4, 6 centímetros, eles repetem o processo 2 ou 3 vezes para garantir que não há erro. Ok, deixa-me ver se eu marquei este mal, 1 centímetro, e fazem outra vez, ok? Ok, deu outra vez 1 centímetro. Depois é o outro que faz. Vamos lá ver outra vez o outro técnico. Uma tripla verificação. Certo. Pá, e as pessoas não sabem isto, mas é importante saberem porque dá credibilidade. Isto é ótimo. Sim, agora, se está 1 centímetro... Depois largam estes 3 pontos, o passe e os 2 pontos do corpo, largam e a linha sai automaticamente. Portanto, esqueçam essa coisa. Aquela linha está torta. Não é ele que vai para lá fazer a linha. Esqueçam isso. Já aprendemos uma coisa hoje. Pronto. Depois de um dia de trabalho já aprendemos. Olha, e ontem houve outra vez essa polémica por causa dele fora de jogo. Sim. Que o VAR muito bem põe no Rafa, porque o Rafa faz-se a bola ativamente, interferindo na concentração barra perturbação do Adam e tenta jogar a bola perto do Adam e, portanto, se ele estivesse fora de jogo, o gol tinha que ser anulado do Tenkstedt, que está claramente em jogo. A gente diz claramente, já são 40 centímetros, não é? Mas se fosse a tolerância de 10 centímetros... Pronto, mas claro, mas o Rafa, se lá está, se houvesse a tolerância, já... bem, depende da tolerância, se fosse para beneficiar o ataque já era... Claro. E seria para beneficiar o ataque, supostamente. Que as pessoas querem mais golos, não é? Portanto... mas neste caso foi muito bem colocado. Ninguém percebeu quando apareceu uma linha de 4 e uma linha de 41. Então disseram, eles não se entendem. Primeiro põem 4, agora é 41. Ainda por cima é que ele está a cortar os jogadores ao meio. E quando ouço cortar os jogadores ao meio, fico arrepiado. Porque acho que é a obrigação da estrutura esclarecer as pessoas sobre isto. Estão a comprar problemas e polémicas quando os esclarecimento só... Mas por vezes, o Ricardo ia tocar nesse ponto da divulgação dos áudios. Eu acho que há muito... Acho, como aqui como espectador e em mais nenhum título, que há muita falta de transparência também, as pessoas não percebem qual é que é o posicionamento dos árbitros em certas questões que são polémicas e que se calhar os árbitros até resolviam aquilo em 2 segundos a dizer, olha, eu decidi assim por causa disto. Claro. Nem é bem transparência, a falta de comunicação gera essa falta de transparência. Exatamente, a falta de transparência é uma consequência. Claro, porque de facto, se bem que vamos ser sinceros, não há nada que a arbitragem possa fazer que vá resolver os problemas em relação aos insultos, as ameaças e a controvérsia. Claro. Porquê? Porque as pessoas não querem saber. Só quando favorece o clube. Exato. E nós podemos fazer pedagogia o resto da vida que não vale a pena. Isto nunca vai deixar de ter polémica e conversa de café. A questão é um passo que a arbitragem dá em frente e faz o seu papel. Portanto, é melhor do que não fazer nada. Porque o silêncio é que convida ainda mais suspeitas. Porque fecha, não esclarece, sobretudo estas situações de exceção. Porque há tantas... por exemplo, ontem havia este problema de coisa, os senhores, a linha foi feita assim, porque no Rafa, porque com o Rafa, tal. Sim. Eu lembro-me de um caso, isto vai ser muito rápido, o chamado caso Palhinha, em que o Palhinha leva um amarelo antes de um jogo com o Benfica e ficaria de fora, depois recorreu e ainda hoje está para cumprir o cartão, não é? Exatamente. E o que eu achei curioso, independentemente de achar se era amarelo ou não, depois de ter vindo a notícia, não veio a citação direta, mas Fábio Veríssimo admitiu o erro na mostragem do cartão.
Eu acho que isso não, ou seja, Não, mas sabes isso o que é tem que relevância acontece? no, É aquelas, mas acho muito importante. Sim, mas foi malicioso na forma como foi posto cá fora. Claro. Porque foi usado mais uma vez contra o árbitro. Então, mas admites agora, não admites nos outros lances, porquê? E depois não é só isso. Então, mas tiveste medo, foste pressionado. E na verdade, isso foi uma conversa de relevada, em que depois de ver a imagem, passaram por ele o jogador, sim, tens razão. Mas é esse nível que eu acho que era Que é um importante. nível pedagógico super humilde e humano. Claro. E isso foi feito perverso, foi feito de uma forma pervertida. Isso é verdade. Percebes? Mas eu acho que aquela história da melhor entrevista é aquela que não se dá. Não é para hoje, nos dias de que hoje já não tem sentido, mas na altura ele dizia isto que é verdade. Não há nada que vocês não digam que não se vire contra vocês. Por muito boa intenção que tenham. Não concorda com conferências de imprensa, certamente. Não, eu concordo que tem que haver uma vez, tem que ser e não pode ser a reboque dos lances. Claro. Reativo. Imagina, princípio da época está aqui o calendário das conferências de imprensa. Dia 31 de setembro, dia 31 de novembro. Temos de ser coerentes. E ali vamos abordar tudo. Sim. Mas não é cá, Benfica Sporting Penalti tem que falar já, não. É nos nossos termos. Porque aí estás sempre a ser reativo em relação a 3 clubes quando tens vindo para respeitar o 18, não é? Ou 30 e tal, neste caso as 2 ligas. Portanto, um planeamento sim, abertura total para conversar sobre os lances, erros e acertos, para reconhecer os erros e para explicar as regras, sobretudo as que podem dar controvérsia e que serão mortas à partida se houver uma explicação. Exatamente. Não, E essa é que acho que há boa comunicação. Porque às vezes o que pensamos é claramente errou, claramente houve aqui um erro e o árbitro nem dá por ela, nem quer saber, Não, nem é ladrão, percebe. é ladrão, errou de propósito. Ou às vezes nem, como é que ele não percebe que isto é um Olha, erro, vou-te dar mas outro o árbitro exemplo percebe e surreal. nós não sabemos. Um árbitro num jogo em Tondela, não interessa agora o jogo, mas foi um jogo com uma equipa grande, há uns anos, já com VAR, é chamado a uma imagem para rever um lance, de um amarelo que ele dá, que o VAR diz vermelho. E é tão simples quanto isto, o erro na decisão final. Chuva, é cramulhado. Que ele está a ver. E quando ele faz assim, pior. E ele fica ali uns 10 ou 20 segundos e não vê rigorosamente nada e decide manter a decisão dele em função da prova que não teve em contrário, Exato. porque ele tem que ver para mudar, independentemente do colega lhe dizer. Como é óbvio, aliás, nós sabemos pelo telemóvel agora, que dizer também conta, mas ele decidiu, desculpa lá, eu senti tanto o amarelo que não vou mudar para vermelho sem ver a imagem. Porque o vermelho vai penalizar uma equipa, vai mudar o jogo todo e eu prefiro errar por defeito, lá está, do que por excesso. E de facto era um porradão do outro mundo para o vermelho. Ele depois, quando vê o lance, fónix. Mas reparem o pormenor tão básico quanto isto. Mas condições Chuva. meteorológicas adversas que podem... O que é que passou logo? O árbitro foi ao VAR, viu aquele coice enorme e ainda manteve o amarelo. É mesmo incompetente e não sei o quê. E para azar dele, era um amarelo que protegia a equipa grande e, portanto, está feito. E os outros 2 clubes caem em cima. E é isto que se pode evitar, meus amigos. Aconteceu uma coisa que não pode acontecer, mas aconteceu. Estava chuva, aquela coisa não estava protegida, estava vento, o ecrã, quanto mais ele mexia no ecrã, com o para-brisas pior. Sim. Portanto, foi tão simples quanto isto. Mas é difícil estabelecer este limiar ao critério na forma como se comunica, quer as decisões, quer... Porque depois lá está o problema, muitas vezes não se reage-se. E abrem-se precedentes. Claro, que depois não se conseguem manter. Ou seja, sim, isto deve-se estabelecer a priori no início da época, vamos estabelecer, é como estava a dizer, claro, comunicamos X, Y, Z. E depois entrar pouco nas questões dos erros de interpretação. Sim. Os erros de interpretação são erros de interpretação. Se houve mais intensidade, menos intensidade. Agora, ontem tivemos uma série de lances nas áreas, o Rafa aqui uma série de vezes, lances até o pisão que se calhar, percebes? Mas se é uma interpretação e se nunca vai dar consenso, não se metam nisto. Agora, o que for factual, como aconteceu com a tal linha que foi mal colocada no jogador, em que eles reconheceram que o Paulinho estava fora de jogo, o VAR enganou-se, não viu o pé e pôs no ombro, e o pé estava assim, não é? Pronto, já aconteceu lá fora, não sei se vocês sabem, no estrangeiro, erros gravíssimos de VAR, acontece todos os fins de semana na Premier League, claro, em que eles não vinham a defesa assim, de pontapé de canto, o Anthony Taylor e põe o penúltimo defensor como o gajo está na área, e estava um gajo devagarinho assim na surra, e o gajo sob pressão, para ser rápido, não viu. Claro. Por muito incrível que isto pareça, acontece. Até claro que tem que ter responsabilidades, mas acontece. Sim, houve uma até na Premier League que foi um erro de comunicação, ele acha que a decisão do árbitro é uma e diz apoio a tua decisão, e a decisão era ao contrário. Era outra. Não, e foram castigados. E as pessoas depois ficam parvas, como é que o amadorismo pode ir a este nível, mas na verdade somos todos iguais. É o erro humano. Nós todos cometemos todos os dias. É o tal erro humano, mas pelo menos deu para perceber. Que incompetentes, desconcentrados, mas não são ladrões. Sim. Não houve nenhuma desonestidade nesta decisão e as pessoas só não percebem se não quiserem, porque é tão genuína a comunicação, não é? Aquela comunicação no imediato com aquela voz acalorada, que só vê ali maldade para prejudicar uns e beneficiar outros quem quer, e quem tem macacos no sótão, não é? Sim. E pelo menos se nós dermos este passo, somos incompetentes mas não somos desonestos, já estamos um passo à frente do que temos agora. E darmos um passo de perceber que o VAR veio diminuir o erro, ou seja, não veio extingui-lo. Foca só no fora de jogo. É isso. Milhares de golos bem anulados ou bem revertidos, que hoje seria um erro. Já nem vamos falar dos penaltis, que já assim mais nunca vai ser 100% fiável, mas que seja mais 1% do que era. Desde que haja interpretação nunca vai ser. Desde que o homem esteja na sala, há inerência ao erro.
Sim, e nem mesmo com a máquina vai haver sempre uma porcentagem, Sempre. vai haver um 0,0001. No ténis há, e a tecnologia Exato, é fantástica, e é tudo e a Walk High, que é de 99.9, portanto, Sim, estamos feitos? Outro fecha, falta a memória. Sim, não sei se quer passar aqui à memória. Vamos. Pronto, vamos passar às luvas do Ricardo. As luvas do Ricardo. Vai partidaça, ela tira, agarra Ricardo! Só falta marcar Portugal! Pronto, hoje nas luvas do Ricardo é o nosso nome da convidado rubrica. do debate. Sim, que é em memória. Já Às luvas- contei muitas histórias aqui pelo meio, não é? História rápida, duas ou três histórias muito rápidas. Primeiro, um jogo no Xerife da Liga Europa, que é numa cidade da Moldávia, que fica na zona pró-russa. E, portanto, hostil em relação à Moldávia em si, que é independente. E, portanto, nós aterramos em Chisinau, pensou que é a capital, e depois fizemos o trajeto de carro, e para passarmos para a zona controlada pelos russos, em que o povo se revê, uma espécie de Crimeia, não é? Ou Donetsk, em que o povo se revê na Rússia, e tem, ao contrário do resto do país, tivemos uma inspeção militar surreal, com uma desconfiança tremenda, mesmo com delegados da UEFA e com credenciais da UEFA e por aí fora, e ficamos uma série de tempo parados na fronteira, que é numa estrada de terra batida quase, para entrar na zona onde o xerife joga. O xerife Tiraspol, a cidade de Tiraspol, agora lembrar. E portanto foi um momento assustador, porque eles tinham armas, tinham cães, andaram a ver as bombas para o carro, tudo muro de controle, Berlim, tiraram sim. o carro, abriram as malas, abriram as coisas das malas, e pá, sempre com um ar muito intimidador. Portanto foi intimidante, aliás, foi uma experiência interessante. Outra experiência interessante é fazer um jogo no Luzhniki Stadium em Moscovo, que é um estádio fantástico, já coberto e tudo, com relevado aquecido, com menos 10, neve. Só que não havia neve nenhuma, com o estádio relevado e aquecido, que é fantástico, a relva, tudo verdinha, o branco à volta. Chegar ao balneário e ter a ideia inteligente de tirar as botas. Porque estava gelado e queria pôr os pés a aquecer num castor. E depois os pés caíram neste também. E agora calça lá as botas. Outra vez. Todas as botas que eu tinha de reserva não serviam, que eram 43, é o meu número, 43, 44, bota. Então teve que ser um jogador a me emprestar umas botas que pareciam umas barbatanas. E eu andei a segunda parte toda de barbatanas. Depois eles arrefeceram. Depois eles arrefeceram, habituaram-se, com menos 10 nunca arrefecem, mas o relevado permitiu melhorar a coisa. Mas foi uma experiência para nunca mais esquecer. Eu levo sempre 3 pares de botas e mesmo assim não servia porque teve a burrice. E portanto houve muitas histórias dessas, essa história de ser fardado. A dos calções com o João Capela. Dos calções com o João Capela. Esqueceram do. Pelo menos ouvi isso no Team Football Summit a dizer Porque o Capela contou, não foi essa? Sim, é que eu nem lembrava dessa que ele tinham contou. deixado os calções no, Eu no esqueci hotel. muitas coisas, calções, até inclusive nós íamos na fase final já íamos de véspera para estágio também, não é? Íamos vestidos normal, despercebidos, íamos para o jogo só com a roupa mais oficial que tínhamos. E esquecer do fato, tinha que ir à Zara de manhã comprar um fato e embrulhar e pôr colibres para o fato que vem deste tamanho. Esquecer dos sapatos e ter aqui de ténis com o fato na altura não era moda. Agora brilhava, na altura foi provinciano. Estar num jogo internacional com o Pedro, um jogo brutal. E um dos meus colegas de equipa, nem sequer vou dizer o nome dele, só porque não quero usar isso sem pedir autorização, eu não tenho mal absolutamente nenhum. Tínhamos comido arroz de açafrão ao almoço. Arroz normal, mas tinha um bocadinho de açafrão. E ele quis pôr um bocadinho de açafrão. Nós temos sempre muito cuidado com a alimentação. Mas foi ao almoço, à 1 da tarde, o jogo era 7:45 ou às 8, era um jogo de Champions. E ele teve muito mal durante o jogo, mas muito mal. Portanto, estamos a falar febre altíssima, diarreias, cólicas horríveis, vómitos, aguentou o jogo todo e chegou ao balneário e desmaiou, caiu redondo. E bate com a cabeça no lavatório, e de lado com o nariz, sangrou que se fartou, teve ali veio a ambulância, veio a equipa médica, estava o observador da UEFA connosco, teve que sair, não ia acontecer nada, correu bem, estava vestido, ficou tudo sujo, caiu em cima da água, molhou-se todo, na zona do balneário mesmo, e depois fomos jantar todos, jantar oficial pós-jogo com a UEFA, não sei o quê, com ele de fato de treino, e nós todos de fato, porque ele tinha, e não jantou nada, verde, amarelo, azul, portanto, são coisas que acontecem, são coisas muito humanas que acontecem aos anos. As lesões, este tipo de episódios difíceis, coisas muito positivas também, camisolas, amizades com os jogadores, e que valem a pena esta carreira 50 vezes, se há coisa que eu na vida repetir era ser árbitro. Mensagem final. Venham para a arbitragem. Vale a pena, a sério. Nós precisamos de árbitros, precisamos de malta que seja séria, seja honesta, que tenha vontade para estar no desporto, no futebol, de uma forma diferente. É uma das grandes dificuldades que nós temos num dia em ter árbitros de topo, é a quantidade. Porque se não tivermos quantidade, temos mais dificuldade em escolher qualidade.
E portanto, se eu tenho pouco para onde escolher, eu vou escolher o que tenho. E o meu plantel, se é curto, eu não faço milagres. E portanto, até para termos mais qualidade no futuro e mais árvores de topo a nível internacional, nós precisamos de mais gente. Temos que avançar para a Os profissionalização. 14 anos, meninas ou meninos, são bem-vindos. Obrigado, Duarte. Foi Obrigado, Duarte. É um prazer. Muito obrigado. Tá feito. Não esqueçam de nos seguirem, de subscreverem e deixarem aqui um like neste vídeo. Nós agradecemos aqui ao Duarte a presença. Acompanhem também o trabalho do Duarte, que bem merece. O kick-off. É verdade, o kick-off. E também nas crónicas da Tribuna Expresso. E, portanto, SIC Notícias e na bola. E portanto, um obrigado a todos, um obrigado especial ao Duarte. Obrigado. Sigam-nos para mais. Um abraço, até ao próximo episódio. A bola a girar, o quinto o Couto a cruzar e o Rabassa a converter. 90 mais 13, indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.